E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus eu vou muito bem e hoje estamos aí juntos para mais uma aula de inglês com um dos assuntos que a gente usa o tempo todo no português, relative clauses. O que é isso? Basicamente, são sentenças, são frases que informam alguma coisa relacionada a alguém ou algum objeto, algum sujeito, não é? Vamos ver alguns exemplos. Ó. The girl who bought the house is very beautiful. Essa frase que está sublinhada é justamente a relative clause. Se a gente tirar ela da frase, a frase ficaria mais ou menos assim: The girl is very beautiful. A oração, não é? A garota é muito bonita. Só que tem muitas garotas bonitas. Então, de quem especificamente você está falando? A quem você está se referindo? Neste caso, estamos nos referindo à garota que comprou a casa. Who bought the house? Então, essa frase é extremamente importante para a gente identificar sobre quem nós estamos falando. Dentre as milhares de pessoas que existem, estamos nos referindo a uma pessoa só. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Ó. The elephant which died was from South Africa. O elefante que morreu era da África do Sul. Poxa, se eu tirasse essa parte que está sublinhada, essa parte, essa relative clause, e colocasse só The elephant was from South Africa, eu estou falando simplesmente que o elefante era da África do Sul. Só que, quantos elefantes não existem na África do Sul? Vários. Então, de qual exatamente eu estou falando? Daquele que morreu. Essa informação que está sublinhada é justamente a informação que me mostra de quem estamos falando. Quando alguém usa a relative clause no meio de uma frase, essa pessoa está identificando a pessoa principal. Então é dessa pessoa aqui, ó, e essa é a informação sobre ela. Vamos ver um último exemplo. This is the police officer whose advising has helped us. Ou seja, esse não é qualquer policial. Este é o policial que o conselho dele nos ajudou muito. Ou seja, aqui nós temos uma identificação, uma informação que vem depois da pessoa, depois a quem estamos nos referindo, não é? Para nós sabermos exatamente de quem, sobre quem é a informação. Então vamos entender um pouco melhor. Na primeira oração, a informação que comprou a casa está relacionada à garota. Então é importante a gente entender que normalmente essa frase, essa relative clause, vai vir logo depois da pessoa que ela se refere. Ou seja, vamos ter ali a pessoa, ou o animal, ou o objeto, e logo em seguida a frase que vai explicar alguma informação sobre essa pessoa, ou sobre esse objeto, ou enfim, o que quer que seja. Então, vamos para o segundo exemplo agora. Que morreu está relacionado ao elefante. Por quê? Se eu tirasse essa segunda frase, a gente não saberia de qual elefante da África do Sul, não é? The elephant which died was from South Africa. Qual dos elefantes da África do Sul estou me referindo? Não tem como saber. Então essa frase está aí justamente para esclarecer, deixar bem específico de quem eu estou falando. Então eu me refiro ao elefante que morreu. E por último, cujo conselho nos ajudou está relacionado ao policial. Porque, ó, this is the police officer. Este é o policial. Alguma informação extra? Whose advising has helped us. Cujo conselho nos ajudou. Cujo aconselhamento nos ajudou, enfim. Você percebe que agora nós temos uma informação que justamente identifica de qual policial nós estamos falando. Essa é a função das relative clauses. Agora nós vamos estudar a parte principal deste assunto, que é justamente o relative pronoun, ou pronome relativo. O que é isso? Basicamente é a palavra responsável por conectar o sujeito com essa informação que estamos falando sobre ele. É aquela palavra que fica bem ali no meio entre a pessoa, ou o animal, ou o objeto, e a informação. Então, ó, nós temos aqui who e whom, which, whose, that, where e when. Cada um deles tem uma função bem específica e importante nessa informação que a gente vai atribuir, a gente vai adicionar a esse sujeito. Então, ó, por exemplo, nós temos whom e who, que servem para pessoa, ou seja, sempre que você falar de uma pessoa, seja um profissional, seja qualquer coisa relacionada a um ser humano,
você vai usar who ou o whom. Já o which tem a ver com tudo que não é pessoa, não é tudo que não é um ser humano. Objeto, animal, estação do ano, meses, dias, semanas, qualquer coisa que você imaginar que não é um ser humano, a gente vai usar which. Nós temos o whose, que também está relacionado a pessoas, mas é uma relação um pouco diferente. É quando a gente identifica uma pessoa por alguma coisa que ela tem, alguma coisa que pertence a ela. Temos também o that, que é como se fosse uma junção, uma fusão do who e do which. E a gente vai mais pra frente entender como ele funciona. Temos também where e when. Where dando a ideia de lugar e when falando sobre tempo. Beleza, então agora a gente vai começar com o pronome relativo ou relative pronoun, talvez mais importante, que é o who. Por que ele é o mais importante? Porque quase que 100% das vezes vamos estar descrevendo uma pessoa, vamos estar falando sobre uma pessoa, não é? Então, inevitavelmente, teremos que usar o who. Vamos ver o primeiro exemplo. The woman who called you is an attendant. Observa que a frase que está em negrito justamente se refere à palavra perto dela, a palavra que está logo antes dela. Por quê? Vamos experimentar tirar essa frase escura para entender o que está falando na frase. The woman is an attendant. A mulher é uma atendente. Aí eu te pergunto, como é que você vai saber de que mulher eu estou falando? Como é que você... Quantas atendentes não existem por aí? Muitas, não é? Então eu preciso dar uma dica, uma pista, alguma informação sobre ela que faça você lembrar ou identificar a pessoa que eu estou falando. Então, who called you é extremamente importante, que seria que te ligou, não é? Porque graças a isso, agora eu sei de quem exatamente se está falando. Tá? O próximo exemplo. The man who came here yesterday is the boss. Se eu tirar essa parte mais escura, the man is the boss. O homem é o chefe. Que homem? Dá alguma informação sobre ele. The man who came here yesterday. Ou seja, o homem que veio aqui ontem. Percebe a importância que se tem de ter essa frase no meio explicando isso? E observa que o início dessa frase sempre tem o quê? Who. Por quê? Tem a ver com pessoa. Então, essa frase toda em negrito se refere à palavra antes dela, que no caso é man. Próximo exemplo. The person who told you that is a liar. Se eu tirar essa parte, vai dizer que the person is a liar. A pessoa é uma mentirosa. Mas quem é mentirosa? The person who told you that. A pessoa que te contou isso. Eu estou sendo bem específico ao demonstrar, ao indicar quem é que eu estou chamando de mentiroso. No caso, é a pessoa que te contou aquilo ou isso, né? The doctor who saw you is my sister. Interessante é que o verbo see, né? Só, aí está no passado. Esse verbo é o passado do verbo see. Significa tanto ver, como também significa o verbo atender no caso de médico, né? I need to see the doctor. Eu preciso visitar o médico, eu preciso ser atendido pelo médico. Então, who saw you, de qualquer médico que existe, eu estou sendo bem específico ao falar que aquela médica que te atendeu. Então, the doctor who saw you is my sister. A médica, qual médica? Aquela que atendeu você é a minha irmã. Então, essa frase em negrito é muito importante para a outra pessoa saber de quem você está falando. E por último, Márcio is the guy who always helps me. Então, Márcio é o cara, é a pessoa que sempre me ajuda. O que a gente percebe nessa última frase? Que essa parte em negrito, eu estou me referindo a que cara? Aquele que me ajuda. De todas as pessoas que existem, de todos os caras que existem, aquele é o único que me ajuda. Então, quem me ajuda? O cara. E quem é o cara? Márcio. Então, sempre que eu tenho uma relative clause, que sempre começa com uma relative pronoun, eu vou sempre me referir a alguma palavra que está antes, que está bem próximo. Beleza, agora que nós terminamos who, vamos para um parente próximo dele, que é o whom.
Ele tem uma função similar à do who, ele também se refere a pessoas. A diferença é que todas as frases que nós vimos, elas estão sempre falando de alguém que pratica alguma ação, alguém que faz alguma coisa. E nesse momento vamos usar o whom, dando a ideia de alguém que recebe uma ação, alguém que é passivo na situação. Aí está escrito aqui, né? Enquanto o who é o sujeito, a gente usa o who para o sujeito das frases, o whom é o objeto que sofre a ação. Ou seja, se eu falo, por exemplo, eu amo você, eu é o sujeito que pratica a ação. Eu amo. E quem é amado? Quem recebe a ação? Você. Então, eu é o sujeito, você é o objeto. Então, o whom ele vai sempre se referir a este objeto, a pessoa que sofre, que recebe a ação. Beleza? Então vamos lá, o primeiro exemplo. Camila is the girl whom I always help. Ou seja, Camila é a menina que eu sempre ajudo. Observe que quem ajuda? Eu. Quem recebe a ajuda? Camila. Poxa, mas Camila está no início da frase. Ela é meio que o sujeito. Dessa frase, sim, ela realmente é o sujeito. Porém, se você entender essa situação, quem pratica a ação, quem faz a ação, sou eu. Eu ajudo. E quem sai ajudado no final das contas? A Camila. Então, como a Camila recebe ajuda e não ajuda, nesse caso a Camila vai receber whom. Entendeu? Camila é a menina quem eu sempre ajudo. Nesse caso, como Camila recebe, o ideal seria eu escrever whom e não who. Ah, mas e se eu escrever who? Também não tem problema, porque o who serve tanto para o sujeito como também para o objeto. Só que se você escrever num texto mais sério, ou o professor te exige, ou de alguma forma você precisa escrever mais correto, o certo seria, nesse caso, usar whom. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Samara is the woman whom you met at lunch last Wednesday. Então, a Samara é a mulher que você encontrou no almoço quarta-feira passada. Para pensar numa coisinha. Quem encontrou? Quem foi até lá? Você. E quem você encontrou? A Samara. Então a Samara não foi lá para te encontrar. Você foi lá para almoçar e você encontrou. Ou melhor, você conheceu a Samara. Porque o verbo meet pode ser conhecer ou encontrar. Então, você conheceu a Samara. Você praticou a ação de conhecer. E quem ficou conhecido? A Samara. Então é como se você praticasse uma ação e a Samara recebesse. Por isso, Samara is the woman, Samara é a mulher, que você conheceu, não é, no almoço de quarta-feira passada. Beleza? Agora vamos ver uma outra dica muito interessante na hora de usar whom. É que nós usamos esse whom quando falamos de preposições. Ou seja, vamos ver alguns exemplos aqui para nós entendermos melhor. Joseph is the friend with whom I was traveling. Joseph é um amigo com quem eu estava viajando. Você percebe que antes do whom tem uma preposição, que é with. Ah, mas eu não identifiquei essa preposição. Aí, ó, acabei de marcar para você. Então, você não identificou a preposição? Não tem problema. Por quê? Se você usar a mesma lógica da forma anterior da primeira dica, você vai ver que funciona. Por quê? Eu estava viajando. E quem era a minha companhia? Quem era, vamos dizer assim, o agente passivo da situação? Era o Joseph. Porque quem estava viajando era eu. E aí o Joseph me acompanhou. Entendeu? Então é como se ele fosse secundário nessa situação. E como ele meio que está recebendo essa ação, ele é companhia e não o principal, ele acaba recebendo o whom também. Beleza? Continuando, nós temos aqui Nancy is the keyboard player about whom I was telling you. Então, a Nancy é a tecladista sobre quem ou de quem eu estava falando. Então, eu estava falando. Quem é o agente ativo nessa história? Eu estava falando. E sobre quem eu falei? A Nancy. Então, mais um caso de um agente secundário aqui. A Nancy é secundário, porque quem estava falando na história toda era eu. Eu contei para você sobre a Nancy. Então, a Nancy é um elemento secundário nessa história. Por isso, vai ser whom. E também tem a ideia da preposição, né? About é uma outra preposição
que também sugere o whom por causa disso. Bom, o próximo da lista é which, que expressa a mesma ideia que o who e o whom. A diferença é que serve para animais, objetos ou qualquer outra coisa que não tem a ver com seres humanos. Vamos ver aqui alguns exemplos. The dog which is barking is not ours. Ou seja, o cachorro que está latindo não é o nosso. Se eu falasse só the dog is not ours, o cachorro não é nosso, dependendo do contexto, dependendo da situação, dá até para entender. Mas se você pegar assim aleatoriamente, o cachorro não é nosso. Calma aí, mas de que cachorro você está falando? De que animal você está falando? The dog which is barking, o cachorro que está latindo. Então isso ajuda a especificar de qual cachorro nós estamos falando. No próximo exemplo, the t-shirt which Mike was wearing was really ugly. Agora eu me refiro a uma camisa. Então, mais um motivo do porquê que eu tenho que usar which. Depois, this is the book which I liked. De todos os livros, esse foi o que eu gostei, não é? This is the house which has many rooms. De todas as casas, essa tem uma coisa especial. Ela tem muitos quartos. Então, em todos esses exemplos, nós percebemos que essa frase, essa relative clause, é extremamente importante para identificarmos a ideia de qual eu estou falando. Existem vários desse tipo. Então, como é que eu vou saber, como é que a pessoa vai saber de qual que eu estou falando? Se ela prestar atenção que toda frase, toda vez que a gente vai dar uma descrição, tem algum tipo de relative clause. E as relative clauses, a primeira palavra sempre é uma relative pronoun. Isso nos ajuda a identificar algum objeto ou alguma pessoa. Agora veremos o whose, um outro relative pronoun extremamente importante quando a gente vai identificar uma pessoa ou alguma outra coisa, não exatamente por ele, mas por alguma coisa que ele possui, que ele tem ou que está associado, conectado a ele. Vamos ver aqui alguns exemplos. The dog whose owner is traveling is really sick. Ou seja, eu quero falar sobre um cachorro que está doente. Mas como tem muitos cachorros, como é que eu posso explicar esse cachorro, as características dele? Eu posso falar do dono dele. Ou seja, alguma coisa que está relacionada ao cachorro. O dono dele. Então, o dono dele está viajando. Então, não tem aquele cachorro que o dono dele está viajando? Pois é, ele está doente. Seria mais ou menos dessa forma que o whose funciona. No próximo exemplo, nós vemos aqui: The woman whose daughter was kidnapped is the CEO of a bank. Então, a mulher, se eu tirasse essa parte escura, essa frase um pouco mais escura, né? Tirasse a relative clause, ficaria como: The woman is the CEO of a bank. Beleza, a mulher é a presidente de um banco. Mas que mulher? Tem tantas mulheres, não é? The woman whose daughter was kidnapped. Então, a mulher cuja filha foi sequestrada ou raptada. Então, nesse caso, eu usei alguma pessoa que está associada, conectada à pessoa que eu estou falando para explicar de quem eu estou falando. Beleza? Outro exemplo. This is the driver whose car is broken. Ou seja, de todos os motoristas, esse é o motorista que o carro dele está quebrado. Então, só para você pescar que eu não me refiro à pessoa, mas a alguma coisa que está conectada a ela. That was the tree whose leaves were dry. Aquela é a árvore. Que árvore? Whose leaves were dry. Que as folhas, cujas folhas estavam secas. Então, é muito comum também, quando a gente vai falar no português, a gente não fala cuja, a gente fala de e mais a informação. Por exemplo, o terceiro exemplo mesmo. This is the driver whose car is broken. Esse é o motorista do carro quebrado. Eu usei uma informação sobre o carro para identificarmos o motorista. Ou seja, eu usei uma informação que está conectada a uma pessoa para você identificar essa pessoa.
E no último exemplo, there was the tree whose leaves were dry. Aquela é a árvore das folhas secas. Ah, aquela árvore das folhas secas, sim. Então é uma outra forma de a gente entender o funcionamento do whose. Eu percebo que eu esqueci de ligar as setinhas, não é, para facilitar a compreensão, aí ó, a relação, tá vendo? Das frases com a palavra que estão se referindo. Mas agora nós vamos falar de um dos relative pronouns talvez mais importantes, porque ele é um dos mais usados. Já que ele substitui outros dois relative pronouns, então é muito interessante falar sobre ele, porque tem que saber usá-lo, não é só substituir. Em vez de ficar pensando em dois, eu penso em um só e acabou. Nem sempre a gente pode fazer isso. Vamos entender melhor. The t-shirt that Mike was wearing was really ugly. Ou seja, a camisa. Qual camisa? De qual camisa você está falando? Que o Mike estava usando ou vestindo era muito, muito feia. Então, nesse caso, o that está substituindo o which. Por quê? Como estamos falando de uma camisa, então nesse caso seria o which, mas o that pode substituí-lo. Já no exemplo 2, nós temos uma situação diferente. Do you know the girl that lives next door? Você conhece a garota ou a menina que mora no apartamento ao lado ou na casa ao lado? Aqui o that está substituindo o who, não é isso? Porque estamos falando de uma menina, então ele está substituindo uma pessoa. O who, em vez de nós usarmos o who, estamos usando o that. Beleza. Então sempre que eu usar o who ou which, vou usar o that, certo? Não. Em alguns casos, não se pode trocar o who ou which pelo that. Vamos ver em que casos a gente não pode. Mr. Souza, who is a doctor, helped us. Aqui eu não poderia de jeito nenhum substituir o who pelo that. E no segundo exemplo, my dog, which is a sassy, messed all my room up. Ou seja, meu cachorro, que é um atrevido, bagunceiro, bagunçou todo o meu quarto. Mas teacher, por que nesses dois casos a gente não pode substituir o who e o which pelo that? Por um simples detalhe. Entre vírgulas, não é possível você trocar o who pelo that e nem o which pelo that. Ele é o policial que me ajudou. Policial. Existem vários policiais. Poderia substituir. Mas aqui nós temos Mr. Souza. Nós temos um nome, uma identificação bem clara. Então toda a informação que eu falar, que explicando quem é essa pessoa, é meio que desnecessário. Por que desnecessário? Porque Mr. Souza, Sr. Souza, é bem específico. Eu estou me referindo a uma pessoa que se chama Souza. E não é questão de existem milhares de senhores Souza. Não é isso. É porque se eu estou falando com alguém e falei um nome, eu tenho certeza que essa pessoa que está me ouvindo sabe quem é o Mr. Souza. Então essa informação em negrito, ela é totalmente desnecessária. Ela é uma explicação a mais que sinceramente não faz nenhuma diferença no contexto final, no caso na história, na ideia principal. Mr. Souza helped us. Ou seja, o Sr. Souza nos ajudou. Eu não preciso explicar sobre o Sr. Souza porque eu usei um nome. E o nome identifica, não é? Então, nesse caso, além de eu usar vírgulas, justamente mostrando que é uma explicação que eu posso tirar sem nenhum problema, depois de vírgula eu não posso usar that. E no último exemplo, a mesma coisa. My dog, meu cachorro. Eu não preciso explicar mais. Você é meu amigo, você sabe quem é o meu cachorro. Ou você é minha amiga, você sabe quem é meu cachorro. Esse caso também é uma identificação muito óbvia, muito clara. Não tem necessidade de substituir o which pelo that. Além disso, ele fica entre vírgulas também a frase. Justamente porque eu posso tirar sem nenhum problema. A primeira frase, por exemplo, não tem vírgulas. Por quê? A camisa. A frase começa assim, no primeiro exemplo. A camisa. A camisa. Qual camisa? De que camisa está falando? Segundo exemplo. Você conhece a garota?
Qual garota? Existem milhares de garotas, não tem uma específica. Já no terceiro e quarto exemplos, Senhor Souza, temos um nome de uma pessoa. Meu cachorro, temos uma identificação bem clara de quem eu estou falando. Nesses casos, onde a identificação é clara, você sempre vai colocar a explicação extra entre parênteses, sempre entre parênteses, e você vai usar who para pessoas, which para coisas ou para qualquer elemento que não é uma pessoa. Eu posso usar o whose também? Pode, se você quiser identificar alguém por uma posse dessa pessoa. Enfim, partindo disso, agora nós vamos conhecer mais um pronome relativo. Esse pronome, ele também é usado, ele também é importante, mas assim como o when, que é o próximo, eles não são tão utilizados, não são tão comuns como os que nós vimos até agora. Where, relacionado a lugares. Aí vamos ver aqui os exemplos. This is the house where I grew up. Eu poderia substituir esse where pelo which. Já que eu estou falando de um objeto que não é ser humano, eu poderia falar which? Sim, você poderia e funcionaria igual. Então, nesse caso, como é substituível, é por isso que normalmente as pessoas não usam tanto where, usam mais which. Sempre as pessoas usam who para pessoas e which para coisas. Então acaba que os outros dois ficam sempre penalizados, né? Sempre ficam esquecidos. This is the house where I grew up. Esta é a casa onde eu cresci, ou a casa na qual eu cresci. I want to live in a place where there is lots to do. Eu quero morar em um lugar onde haja muito o que fazer, muitas coisas. New York is a city where I want to live. Brazil is a country where you can find diversity. Então, em todas essas frases, você percebe que a última palavra antes da relative clause, dessa frase, dessa oração relativa, né? Toda essa frase que identifica, sempre você vê uma palavra que dá uma ideia de lugar. Na primeira frase, house, casa, place, lugar, city, cidade, country, país. Então, quando você tem uma palavra que dá uma ideia de lugar e você quer falar sobre esse lugar, você usa where. Então, já nesse próximo aqui, trata de quando, ou seja, tempo. Sempre que queremos dar alguma informação sobre tempo, nós vamos utilizar o when. Vamos ver alguns exemplos. I will never forget the day when I met you. Então nós temos aqui justamente bem clara essa ideia de tempo, bem marcada aqui, ó. O dia. Logo depois da palavra dia, nós temos a frase que explica esse dia. I will never forget the day. Eu nunca vou esquecer o dia. Que dia? Quando eu te encontrei, ou eu te conheci. Na seguinte. Yesterday was a day when everything went wrong. Ontem foi um dia, mas que dia é esse? When everything went wrong. Que tudo deu errado. Me refiro a dia novamente. We live in times when love is scarce. Nós vivemos em uma época, em tempos, ideia de tempo, né? Nos quais o amor é escasso. When. December is a month where you see lots of people on the streets. Dezembro é um mês em que você vê muitas pessoas nas ruas. Então nós temos agora uma ideia de mês, que também é uma ideia de tempo. Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividades para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!